E hoje o vídeo é recheando um bolo de leite ninho com abacaxi. Pra vocês terem noção do quão grande esse bolo é, a massa dele tem 7 ovos. Eu vou quebrando os meus ovos aí na fé de Deus, com muita fé de que não vai ter nenhum ovo podre, porque imagina, eu tô lá com 6 ovos dentro da minha bacia e o 7º tá podre. Mas o importante é que deu certo, que eu pensei, gente do céu, não é possível, né? E esse bolo recheado, ele vai ficar gigantesco. Eu acredito que ele deve ter pesado mais ou menos uns 8 quilos por aí, mas esse vídeo eu vou mostrar pra vocês só o processo da massa e dos recheios. Esse é um bolo que ele tem a base mais amanteigada, porque eu uso massa com óleo, eu sinto que o bolo fica muito pesado. E aí depois de adicionar os ovos com açúcar e a manteiga, eu vou mexendo muito bem com o meu fouet. Esse passo poderia muito bem ser feito na batedeira, só porque eu tava com muito pouco tempo e mexi na mão mesmo. E coloquei força demais da conta nesse braço pra diluir bastante. E essa massa minha é feita com água, que é super normal pra mim, eu não vejo diferença entre colocar água ou leite na massa do bolo. E só então eu venho com a farinha de trigo peneirada. Eu vou gastar bastante farinha de trigo, porque essa massa é grande demais. Eu coloco um pouco da massa, vou peneirando pra ver o ponto que eu vou gostar que essa massa fique, porque eu não gosto que a minha massa não fica nem tão mole, nem tão dura. Eu vou fazendo isso com a ajuda do fouet também, que eu vou colocando a farinha de trigo, vou mexendo aí até diluir tudo muito bem. E aí tem que ter uma paciência gigantesca, né? Pra não jogar essa farinha de trigo tudo fora. E como já dá pra perceber, minha massa tá bem líquida, bem molengona mesmo. Não tinha que arrumar mais farinha de trigo. Rapaz, que pra essa massa eu gastei mais de meio quilo de farinha. É bastante coisa mesmo. É importante lembrar que quando for adicionar farinha de trigo no seu bolo, quando você for mexer com o fouet, tem que mexer com bastante delicadeza pra não ativar o glúten da farinha de trigo, pra sua massa não ficar solada, nem pesada demais, parecendo uma borracha de caminhão. E esse bolo meu, na verdade, não tem muita medida. Eu vou adicionando a farinha de trigo e eu vejo o ponto que eu gosto e é isso mesmo. Porque na receita original era mais de 3 xícaras de farinha de trigo, mas eu acho que eu gastei até mais. Finalizando a parte da massa, eu coloquei uma tampinha de fermento e mexi novamente com o fouet até diluir tudo muito bem. E agora eu vou usar a minha forma que já tá untada com desmoldante. A minha forma tem 30 centímetros por 10 de altura. E realmente, é bem grande mesmo. Imagina um bolão desse de 30 centímetros. E agora é só dar aquela ajeitada e levar pra assar. Eu acho que esse bolo meu assou mais ou menos 1h30. Depois eu não quis gravar pra vocês pro vídeo não ficar tão grande, eu cortei o meu bolo porque ele vai ter 3 camadas de recheio e 4 de massa. E fiz um recheio bem bonito de leite ninho com abacaxi. Se vocês quiserem depois eu coloco a receita aqui pra vocês. Eu intercalo o meu bolo com as camadas de recheio, massa e umedeço muito bem com a caldinha de leite condensado. Eu coloco bastante colheradas de recheio pra depois viralizando. Se precisar de mais, eu coloco mais. E pra vocês terem uma noção, só nesse bolo aí, eu gastei 6 receitas inteiras. 6 caixinhas de leite condensado, 6 de creme de leite, pra vocês verem o tanto que esse bolo ficou grande e recheado. Pra adicionar a próxima camada de massa, eu tive que utilizar uma tábua, porque eu fiquei morrendo de medo do meu bolo quebrar inteirinho. Até porque pra fazer esse tanto de camada de massa e recheios, a minha massa ficou bem fininha. E aí teve que exigir bastante cuidado, porque um bolo desse tamanho, se quebrasse, gente do céu, eu não sei nem o que eu fazia. E aí, em cada camada de massa foram aproximadamente 2 receitas, né? Porque gastaram 6 no total, agora você imagina. E os trem hoje em dia tá muito caro, né, gente? Igual abacaxi, R$15 a unidade, leite condensado, quase R$5, creme de leite, quase R$4. Mas é isso, porque se a gente for ficar pensando nesse tipo de coisa, a gente não faz nada nessa vida, porque tudo é dinheiro. Essa parte aí foi a tampa do meu bolo, que eu cortei um pedaço da parte de cima, porque eu tava meio sem saber onde que eu colocava essa parte. Eu fiquei com medo de virar ela de cabeça pra baixo e ela quebrar, então por isso que eu deixei ela assim. Olhando assim, a gente até pensa que vai dar errado, que vai ficar estranho na hora do corte, mas depois não deu pra ver nada. É só a hora aí que vai rechear que dá pra ver que essa aí é a parte de cima do bolo. E depois de colocar o meu recheio aí nessa parte de bolo, podemos dizer que finalmente terminou a parte do recheio. Agora é só colocar a última camada de massa. Existe um utensílio próprio pra pegar a massa desse jeito aí que eu tô fazendo, só porque eu usei a minha tábua, porque eu não tinha outra opção aqui no momento. Tive que dar uma improvisada e deu tudo certo, graças a Deus. Agora esse bolo vai ficar na geladeira por pelo menos umas 10 horas, porque um bolo desse tamanho, esse miolo aí, tem que gelar muito bem pra dar estrutura. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!